Assim diz o Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta dele. Eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhe: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre nervos, e farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porei em vós o espírito, e viverei, e sabereis que sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, desocupar as suas mãos e glorificar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aleluia. Essa palavra é muito impactante, né? Quem nunca passou por um vale? Quem nunca esteve dentro de um vale? Aleluia. Nós cristãos, a gente vive passando por um deserto, a gente vive lá, sabe, com as preocupações da vida, com as preocupações que está acontecendo no nosso mundo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E quando a gente abrir os nossos ouvidos para ouvir o Senhor falar, nada pode ficar sem ter vida. Porque quando o Senhor ele fala para a gente profetizar sobre a casa, sobre a família, sobre tudo que está em volta de nós, ali haverá vida, ali haverá abundâncias. Como eu falo assim, eu sempre falo assim: quem está na presença do Senhor nunca perece. Porque quando o Senhor ele te usa para profetizar entre os seus, a irmã contando testemunho sobre, eu acho que é filho da irmã, sobre o filho da irmã. Quando a gente tem promessa na nossa vida, irmã, a gente somos profetas do Senhor. Quando a gente levanta a mão para o céu e aceita o Senhor, a gente somos profetas do Senhor. A gente tem que profetizar coisas boas. A gente tem que profetizar que o nosso filho vai servir a casa do Senhor, porque é uma promessa. Ali está escrito na Bíblia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não importa quem está lá, a gente só basta dobrar o nosso joelho, levar a nossa palavra ao céu, que ali o Senhor fará por nós. Glória a Deus, aleluia. E eu creio, irmãos, porque só eu da minha casa estou servindo ao Senhor. Mas os meus filhos têm promessa. Aleluia! Os meus filhos, ele tem promessa. E quando os filhos da gente têm promessa, eles podem ir para onde quiser. Mas a hora que o Senhor chamar, a hora que o Senhor puxar, vai ser da forma dele, do jeito dele, como ele quer. Meu Deus! Aleluia! Então a gente não pode reclamar quando a gente coloca algo na mão do Senhor. Porque o Senhor, ele está falando conosco. Porque há alguma coisa difícil para o nosso Deus? Não há nada difícil para o nosso Senhor. Porque quando ele põe a mão, quando ele vai fazer algo na nossa vida, ele faz. Glória a Deus! Ele faz, ele não é o homem para que minta. É Deus! O Senhor, ele sempre está ali, pronto a fazer aquilo que nós desejamos. Verdade. Quando a gente queremos algo na nossa vida, quando a gente colocamos na mão do Senhor, ele vai fazer. Pode passar o tempo que passar. Glória a Deus! Mas a palavra do Senhor, ela não vai passar. Glória a Deus, Senhor! E eu creio, irmãos, porque se hoje a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo hoje, é porque o Senhor falou. Glória a Deus! E quando a gente vive como Ezequiel, ouve a voz do Senhor. É Deus! Eu imagino, irmãos, ele chegando no meio. Eu imagino, né? Não está escrito na Bíblia. Chegando no meio daquele cemitério, que eu penso que é um cemitério, né? Cheio de ossos. Para ele não tinha jeito. Não tinha o que fazer. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando Deus ele fala que lá haveria vida, houve vida.
Aleluia. Eu imagino Ezequiel chegando no meio daqueles ossos, mas ele não duvidou que o Senhor poderia fazer. Ele chegando lá, ele olhou, viu tudo sem vida, tudo lá seco, né? Porque estava tudo seco. Estava tudo morto. Estava feio. Eu imagino uma cena muito feia. Quando a gente vê um monte de ossos, um monte de esqueleto, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu morro de medo. Eu não sei o que seria hoje, né, irmãos? Porque hoje os cristãos de hoje não têm tanta fé que nem antigamente, eu acredito. Você chegar no meio do cemitério, ver aquele monte de ossos e falar assim, levanta e anda, eu sairia correndo. Eu era a primeira a sair correndo. Mas quando Deus ele coloca algo na sua vida, nada é impossível. Glória. Aleluia. Quando ele chegou, ele viu aquela cena, os ossos. Pode viver? Só o Senhor sabe. E quando o Senhor, e o Senhor sabe de tudo, né? E ele creu na palavra do Senhor. Quando ele falou assim, então profetiza, ele profetizou. E os ossos se levantaram e começaram a ter vida. Porque o dono da vida estava lá, o dono da vida soprou a vida lá. Quando a gente se sente derrotado, caído, a gente não pode se sentir assim, irmãos. Porque a gente é filha do rei. Glória a Deus. A gente não somos derrotados, é o Satanás. Eu falo assim, por mais difícil que seja a luta que você esteja vivendo, não se sinta fraco, não se sinta humilhado, sinta forte, porque você está na presença de Deus. O Senhor. Então o Senhor ele está ali junto com você, você é forte. Porque a palavra do Senhor é a sua fraqueza, ele é a sua fortaleza. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus amado. Aleluia. É Deus. Eu creio, irmãos, que quando ele falou, levanta e anda, que ele viu aqueles ossos tendo vida. Ali, irmãos, eu imagino a glória de Deus descendo naquele lugar. Eu imagino aqueles ossos glorificando o Senhor. Mas eu falei, eu não vou deixar de adorar. Eu não vou deixar de adorar porque o dono da vida é Deus. Se ele falou pra mim que ele é vida, que ele vai me dar vida, ele vai me dar vida, mas eu não vou. Senhor. Eu sou uma pessoa, irmãos, eu entro dentro da igreja, eu não entro pra pedir. Eu entro pra agradecer as bênçãos que o Senhor me deu. Eu entro pra glorificar. O Senhor, ele é bom. O quanto o Senhor, ele é maravilhoso. O quanto o Senhor, ele fez na minha vida e tá fazendo na sua vida também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mais difícil, irmãos, adore. Adore ao Senhor. Glorifique ao Senhor, aleluia. E eu sem forças, irmãos, eu falava assim, em nome do Senhor Jesus, eu vou levantar e vou adorar o Senhor. E arrastada, irmãos. E ela com dor, não conseguia levantar da cadeira, mas mesmo assim eu levantava, pegava o microfone e louvava o nome do Senhor. E fui, irmãos, fui indo, e Jesus foi me curando, Jesus foi me libertando daquelas dores, e não deixava de adorar o Senhor, porque eu falava assim, se o Senhor falou que o Senhor tem promessa na minha vida, o Senhor não vai me deixar morrer.
Enquanto eu não terminar aquilo que Deus Ele tem pra mim aqui nessa terra, o Senhor Ele não vai me recolher. É Deus. Glória a Deus. Um dia meu pastor que nós congregava lá foi fazer uma visita pra nós, acho que foi numa terça-feira, amor, uma terça-feira, né? Na quarta-feira tinha culto, ele não acreditava, irmãos, da forma que ele me viu em cima da cama, que na quarta-feira eu tava lá, 7:30 da noite, lá junto com meu esposo, grudada nele, lá 7:30 da noite, estava sentadinha na cadeira lá esperando o culto começar. Mas não deixei de adorar o Senhor, porque Ele é a vida. Ele me deu vida. E Ele falou assim para mim: eu sou a vida. E eu te restauro cada dia mais. Mas não deixe de me adorar. Não deixe de falar da minha palavra. Não deixe de dizer o quanto eu sou bom, o quanto eu curo, o quanto eu liberto. E a minha, quando Deus, Aleluia! quando Deus Ele fala para você, vá fazer a obra do Senhor, faça. É Deus. Faça. Porque por menor que você ache que seja o lugar que você tem que ir, mas é lá que Deus Ele te quer. Quando Deus Ele me colocou dentro daquele hospital, irmãos, eu nem sabia o que eu ia passar. Mas quando Deus Ele falou para mim: eu estou colocando algo na sua vida para você fazer a minha obra. E para isso, irmãos, Deus precisou colocar uma enfermidade. Verdade, Deus. Porque quando Deus Ele escolhe o seu vaso, Fala quando Deus. Deus Ele escolhe aquele que Ele quer usar, Ele quebra, Ele amassa, Ele deixa lá para saber o quanto a gente é fiel. Eu vivia na palavra de Jó. Porque Jó, por mais, ele perdeu tudo. Ele perdeu filho, ele perdeu dinheiro, ele perdeu saúde, ele perdeu tudo. Mas ele não deixou de adorar ao Senhor. É Deus. Aleluia. Quando Deus Ele me colocou dentro do hospital, Ele falou assim: faça a minha obra, que o resto eu faço. Glória a Deus. Aí eu sou muito de questionar. Meu marido até dá risada, né? Eu sou muito de questionar, né? Mas Deus, aqui, é aqui que eu te quero e é aqui que você vai fazer a minha obra. É aqui que eu te coloquei, é aqui que você vai falar. Irmãos, se eu tava ruim, eu encontrei pessoas piores. Porque a gente acha que o nosso problema é grande. Mas se você for lá fora, tem gente com problema maior e sem conhecer o amor de Jesus. É Deus. É verdade, E Deus. sem conhecer o quanto Deus Ele salva, cura e liberta. Verdade, Senhor. E quando eu entrei, eu falei: e agora, Senhor? Ele fala que eu sou bom. Glória a Deus. Fala que Jesus te ama. Eita glória. Irmãos, eu não sou pregadora da palavra. Deus, fiel. Eu malemar sabia quais eram os versículos que tinha na Bíblia. Glória a Deus. Mas quando Deus Ele me colocou para fazer a obra dele, ali Ele foi me dando sabedoria, entendimento. Ali eu fui falando de amor. Irmãos, quantas almas no leito de morte aceitou Jesus? Glória a Deus, Senhor. Quantas almas ali necessitavam ouvir da palavra de Deus? Porque hoje é muita burocracia para você fazer a obra de Deus em certos lugares. Dentro de hospital, dentro de prisão, dentro de casa de recuperação. Tem muita burocracia. Mas quando Deus Ele quer que você vai fazer, Deus Ele acha um jeito de te colocar lá. Verdade, Deus. Mesmo eu enferma, É o Deus. Sorão veio aqui e falava assim: Jesus te ama. Jesus Ele te dá vida e vida com abundância. Você quer aceitar esse Jesus? Acho que as pessoas olhavam assim: a mulher aqui, doente, careca, falando que Jesus é bom. Mas cada dia que passava, Deus Ele me restaurava. Deus ia mostrando o quanto Ele era bom, enquanto Ele curava, enquanto Ele salvava, enquanto Ele tinha vida. Porque quando Deus Ele fala que Ele tem vida, é como Ezequiel 37. Profetiza. 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 Abre sua boca e fala o quanto Deus Ele dá vida. Aleluia. Profetiza, não engole, irmãos. Porque se você engolir, você vai pagar preço. E o preço é alto. E é alto. Quando você tem algo para falar de Deus, fale.
Não Glória a faz. Deus. Mas fala o que é de Deus. Glória. O que é de Deus. Senão o pastor falou, fala o que é de Deus. Verdade, Porque Deus não dá carro, Deus não dá casa, Deus não dá isso pra ninguém. Mas se Ele quiser, Ele te dá. Glória a Deus. Meu irmão, o irmão conseguiu uma bênção do Senhor. Se Ele achar que você merece, Ele vai te dar. Mas você não entra dentro de uma igreja achando que você vai ganhar carro, casa, riqueza. Não, irmãos. Porque Jesus, Ele falou assim, no mundo tereis aflição. Né? A maior riqueza é a nossa salvação. A maior riqueza está lá no céu. É Deus. A gente, todo mundo lá, porque a palavra do Senhor disse que nós vamos morar em ruas de ouro, né? E eu creio nisso, irmãos, eu creio. Eu creio que eu vou estar lá andando naquela rua de ouro e falando o quanto Deus é santo, 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 santo. Porque Ele é santo. Ele é santo, 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 santo. É Deus. E eu creio, irmãos, que nós vamos viver uma vida sem Aleluia. dor, sem choro. Aleluia! Porque assim diz a palavra do Senhor. Para aqueles que creem. Aleluia! Hoje nós estamos vivendo o que está escrito na palavra, as guerras. Verdade. Fala a Deus. E a palavra do Senhor falou, seja fiel a mim, que eu serei fiel a ti. Aleluia! E a gente, mesmo que bombardeie aqui. Eu estava vendo um vídeo da Nigéria. Os cristãos lá estão sendo enterrados vivos. Por não negarem a Jesus. Glória a E se Deus. acontecer aqui, eu sou enterrado a vida, eu não nego a Jesus. Glória a Deus. Porque eu sei que o Senhor fez na minha vida. Verdade. Eu sei que o Senhor Ele está fazendo na minha vida. Oh, glória a Deus! Porque Aleluia! a cura, irmãos, não foi diagnosticado por médico, mas já foi diagnosticado por Deus. É Deus. Deus falou que eu sei curado e eu creio nessa palavra. Glória! O Glória. momento mais difícil do meu tratamento foi perder meus cabelos. Eu tinha um cabelo aqui, ó. Lindo meu cabelo. Mas também tinha uma vaidade no meu cabelo. Não sou contra quem tem, mas eu tinha, irmãos. Eu fazia progressiva, eu pintava, eu cortava as pontinhas. E o Senhor falou pra mim que ia mexer no meu cabelo. Eu falava, não, Senhor, não mexa no meu cabelo. Vou mexer. E ai de você pôr a mão. Esse dia até brinquei com meu marido. Falei, mas será que se eu pintar, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Aí meu marido falou assim, olha, não foi o homem que falou, né? Foi Deus. Então quando Deus Ele fala, irmãos, não mexa. Já bem, vai fazer pela última vez. E Deus falou, se eu colocasse amor, irmãos, eu não crescia mais cabelo em mim. Eu ia ficar careca o resto da vida. Eu não sei se vocês conhecem a missionária Sandra, a pastora Sandra Alves. Já viram o vídeo dela? E ela teve alopecia, né? Ela perdeu todo o cabelo e não nasce mais. E eu não sei se você já escutou o testemunho dela. E ela também era uma pessoa muito vaidosa. Até quando ela perdeu os cabelos, ela colocava peruca. Aí teve um dia que Deus usou um vaso e falou pra ela, fique da forma que eu te mostrei, né? Que era sem o cabelo e fazer a obra dele. E hoje ela não tem nenhum fio de cabelo na cabeça. Mas é porque ela desobedeceu algo que Deus falou pra ela não fazer. E eu acredito que se eu pintar o meu cabelo, fazer qualquer coisa, meu Deus, Ele vai fazer o que Ele prometeu pra mim. Uma vez eu falei pra Deus assim, mas eu acho que eu não vou cumprir aquilo que eu prometi pra Deus, né? Ele falou assim, mas não foi você que prometeu, foi Deus que falou. Então foi Deus que falou que não era pra mim pôr a mão. Foi decretado. Quando Ele mexeu nos meus cabelos, Glória a Deus! foi a pior fase da minha vida. Mas não deixei de adorar. É Deus. Fala. Colocava uma lenção na cabeça, colocava um negócio e ia na igreja. Colocava até combinando com a roupa. Mas eu ia. E estou aqui hoje, irmão, pela honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Oh, Eu vivi Deus. aquilo que o Senhor falou, Ele me deu vida. Ele soprou vida em mim. Glória a Porque Deus! se eu tivesse me abatido com as dificuldades, hoje eu não estaria aqui para contar para os irmãos. Eu não estaria aqui para falar o que nosso Deus Ele fez na minha vida. Porque eu tive leucemia mieloide aguda. Até sexta-feira retrasada eu voltei, o médico falou assim, ó, a leucemia tá aí, né, precisa tratar. Eu falei, você vai entrar com quimioterapia de novo? Ele falou, vou deixar uma semana, mas você vai voltar aqui, aí eu vou falar.
E eu entrei em oração, irmãos. Falei, Senhor, a quimioterapia me deixa muito mal. Não permita, Senhor. Permita que eu faça tratamento em casa. Vamos ver o que Deus vai permitir, irmãos. Mas se Deus ele permitir que eu faça a nova quimioterapia, amém. Amém. Vou fazer louvando a Deus. Vou fazer agradecendo a Deus por estar viva, por estar falando do amor dele. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou em meu coração foi essa de Ezequiel 37. E glória a Deus. Irmãos, ouve a voz do Senhor. Glória a Deus. Profetiza. Glória a Deus. Onde você profetizar, Glória a Deus. ali vai haver vida. Aleluia. Glória a Deus. A pessoa pode estar achando que ela está morta. Está tudo acabado. Mas o Senhor diz que ainda tem vida. Glória a E Deus. quando o Deus ele fala que tem vida, ali há crescimento. Crescimento tanto na área espiritual, área, né? Quem precisa de uma porta aberta de emprego, Deus ele abre a porta. Deus. Eu creio, irmãos, que quando Deus ele Glória a fala que Deus. existe vida, Aleluia. a vida não significa só o seu respirar. A vida significa o Senhor estar do seu lado. Porque Aleluia. Ele é o dono da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele dá a vida para você. Glória a Deus. E quando Ele dá a vida, quando Ele dá a saúde, quando ele te dá o respirar de você acordar de manhã e ver o sol, ver o dia e falar, Senhor, mais um Pai, dia obrigado, na tua Espírito presença. Santo. Me use da forma que o Senhor Glória a quiser. Deus. Me use do jeito que o Senhor quiser. Porque eis-me aqui para fazer a tua Glória a obra. Deus. Não Aleluia. importa onde eu for, Glória. mas o Senhor vá primeiro. Aleluia. O Senhor vá lá. Faça por mim, porque eu estarei lá só para te Glória a representar. Deus. Glória a Deus. Peça para o Senhor todos os dias na manhã que você. E glória. Obrigada pelo meu respirar. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter me dado vida. E a vida que o Senhor está me dando hoje, eu posso transmitir para alguém que esteja precisando, Senhor. Eu posso transmitir para alguém que esteja hoje num momento Ei, de glória a Deus. que esteja tentando se suicidar, esteja, Senhor, pensando em desistir daquilo que o Senhor deu para ela. Aleluia. Porque, irmãos, a gente encontra com cada pessoa na nossa vida. Eu entrei num serviço, irmãos, rapidinho aqui. O pastor falou até 10 para os 9, já estou terminando. Eu entrei num serviço que é muito tribulado. Eu não entendia no começo porque o Senhor tinha me colocado ali. Mas o Senhor me colocou ali, irmãos, porque tem pessoas, funcionários ali, que precisam ouvir o quanto Deus ele é bom. É Jesus. O quanto Deus ele precisa fazer algo na vida deles. Porque se a gente mostrar o nosso bom testemunho desde onde a gente está, as pessoas elas vão ter crescimento. Elas vão olhar para você e vão falar assim, eu quero servir esse Deus. Glória a Deus. Eu quero servir esse Deus que faz o milagre. Que Deus ele faz o milagre. Amém, irmãos? Amém. Fique com essa palavra, Ezequiel 37. Não deixe de profetizar o quanto Deus ele é bom. Amém? E as palmas que glorifiquem o nome do Senhor.